Queria 2 voluntários aqui para me ajudar numa dinâmica aqui. 2 voluntários. Ó. Diguinho, vem cá, Diguinho, mais um. Não vai pagar mico não, pode deixar. Carlinhos, pronto. Glória a Deus. Vamos fazer um negócio aqui. Ai. Vai mais pra lá um pouquinho para o pessoal ver, entender o que está acontecendo. Vem aqui, ó. Vai aqui, ó. Vem aqui, fica aqui. Ô, Diguinho, que número é esse aqui? 9. Carlinhos, que número é esse aqui? 6. Que número é esse aqui? 9. Que número é esse aqui? 6. 6. 9. 6. 9. 6. 9. Peraí, é 6 ou é 9? É 6. Hã? É 6. Hã? É 9. Passa pra cá, Carlinhos. Não, fica aí. Isso. Que número é esse? 9. Que número é esse? 9. Opa. Melhorou. Que número que é? 9. 9. Aleluia. Pode voltar lá. Obrigado. Aplaude o Senhor aí pelos voluntários. Bom, daí, né? E daí? É muito interessante a gente notar uma coisa, né? Aqui, acho que vocês devem ter entendido, né? Mas é claro que o número de ponta cabeça, o 6 e o 9, ele é o mesmo número, mesmo formato. O que acontece? Quando eu olho algo a partir da minha ótica, eu tenho uma visão. O meu irmão olha a partir da ótica dele e ele tem outra visão. Cristo e o Evangelho, ele veio para mudar isso. O Evangelho de Cristo já começa com o próprio Cristo, o próprio Senhor se colocando no nosso lugar e vendo as coisas através da nossa ótica e sofrendo, inclusive, o mais importante, a nossa condenação, ficando no nosso lugar. Quando o Carlos passou para cá, ele passou a enxergar na mesma ótica do Diguinho, e ambos tiveram a mesma forma de ver, de enxergar e de pensar. O Evangelho, o que ele faz? Ele me tira da minha visão egocêntrica, antropocêntrica, uma visão voltada a mim, voltada ao homem, para uma visão cristocêntrica e de unidade do corpo. Quando o Evangelho entra na minha vida, eu deixo de pensar como uma pessoa só e passo a pensar como um corpo, passo a pensar como membro de um único corpo, que tem um só Senhor, que tem uma só fé e que participa de um só tipo de batismo. Amém? Essa é a maravilha do Evangelho. Ele te tira da visão humana e egoísta. Infelizmente, os dias atuais, existe um outro evangelho, o evangelho do homem, o evangelho que aponta para a bênção, o evangelho que aponta para você, que aponta para receber, que aponta para você ter. Essa semana o Espírito Santo me bombardeou a semana toda, inclusive, Senhor, você atrapalhou meu sono, desculpa aí. A noite toda eu fiquei em loop, e hoje eu entendi aqui quando a gente cantou. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. E um disco riscado ficava: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Quem lembra do vinil? Quando riscava, né? Meia dúzia só, né? Estamos ficando para trás, hein, irmãos? Estamos ficando velho, meu Deus, hein, pastor? Ninguém, fita cassete, vinil. O vinil, vocês que nunca viram um disco de vinil, quando ele riscava, ele passava no risco, ele dava um pulo, aquela agulhinha voltava para o lugar e tocava aquela mesma parte da música, né? Era um percurso só, voltava. E esse disco ficou riscado na minha cabeça a semana toda. E hoje que Deus me fez entender isso, que Deus, Ele muda as coisas de lugar. Ele me tira dessa visão única, individual,
e me traz para uma visão em comum, junto com meu irmão, uma visão onde Cristo agora habita em mim. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é a esperança da glória. Ele vive em mim, e através dele viver em mim, eu não ando mais olhando pelos meus próprios interesses, pelo meu próprio desejo, pela minha própria visão, mas agora eu olho para o meu irmão, porque Cristo ficou no meu lugar. Então agora é Cristo que habita em mim, então eu estou no lugar do meu irmão, e eu olho mais para o meu irmão do que para mim, e isso é cristianismo, isso é igreja. Labaixa naramai. Seja louvado, Senhor. Muda as coisas de lugar. Me tira lá do meu lugar, da minha visão única, pessoal, egoísta, humana, carnal, diabólica, e me leva, Senhor, para uma visão de unidade. Uma visão empática, não é antipática. Isso começa lá no Éden, quando Eva viu que a fruta era boa para comer, desejável para trazer entendimento. Ela viu algo para o seu próprio prazer, só olhou para ela e trouxe para a humanidade, ao pegar aquele fruto e comer, oferecer ao seu marido Adão e ele comer. Ambos entraram no pecado e se separaram de Deus através da desobediência. E ali você já vê a visão, imediatamente as coisas mudaram de lugar, só que para o lado errado. Foram para o outro lado, o lado humano egoísta. Adão, você comeu o fruto que eu falei para não comer? Nessa hora Adão já acusa: foi a mulher que tu me deste. Ele não estava acusando Eva, ele estava acusando Deus. Deus, a culpa é sua. Foi a mulher que tu me deste que me fez pecar. Eva culpa a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Então, entrou na humanidade um lugar que não é o lugar que Deus preparou. Deus preparou um lugar onde nós nos sentimos úteis, onde nós nos sentimos revigorados, onde nós nos sentimos bem, sempre que eu me coloco no lugar do meu irmão e passo a ter um mesmo modo de pensar. E eu e o Silas, por exemplo, eu não tenho o modo de pensar do Silas, e o Silas não tem o meu modo de pensar. Nós dois temos que ter o modo de pensar de Cristo, porque em nós temos a mente de Cristo, diz a palavra do Senhor. E assim todos nós. Olha aqui que a primeira carta de Pedro 3:8 diz. Fica de pé um momentinho. Abre aí, primeira carta de Pedro 3:8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. Amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. E assim ele prossegue. Pode sentar. Quanto ao mais, ou seja, depois de todos esses deveres que tem aqui nessa carta, deveres sociais dos cristãos, deveres conjugais, quanto ao mais, irmãos, o detalhe, a cereja do bolo, o mais importante: tenham a mesma forma de pensar. Sejam compassivos. Se coloque no lugar daquela pessoa. Tenha compaixão das pessoas. O nome disso é empatia. É eu me colocar no lugar daquela pessoa. Aqui ele fala: não retribua o mal com o mal. A visão do corpo de Cristo é a mais esclarecedora para nós.
Se você der um chute naquela quina com o dedinho do seu pé, ele vai gritar de dor, não vai? Ele fez um grande mal para o seu corpo, o seu dedinho, porque o seu corpo agora está todo sentindo aquela dor. O teu cérebro está descarregando a adrenalina no seu sangue, está descarregando hormônios para você fazer alguma coisa. E aí, claro, você é o seu corpo, você vai lá e coloca uma atadura, coloca um analgésico, faz alguma coisa. Mas e quando o corpo de Cristo não entende isso e retribui o mal com o mal, ele vai lá e pega um martelo e martela o resto do dedinho? Ai, ai, ai. É corpo de Cristo, mas fez o mal para mim, então eu vou machucar ele ainda mais. Não tem lógica. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: não retribua mal com mal, seja misericordioso e humilde, amem-se fraternalmente. Amor de irmão, amor fraterno. A palavra de Deus diz em Romanos 12:15: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, se colocando no lugar da outra pessoa. Gálatas 6:2: ajudem-se uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Ao ajudar o meu irmão, o meu próximo, estou sendo um cumpridor da lei de Cristo. Muitas vezes pensamos que a lei de Cristo são os 10 mandamentos. A lei de Cristo é o amor. A base de tudo na nossa vida é o amor. É eu amar, e amar quem me ama é muito fácil. O desafio é amar quem me incomoda. O desafio é amar quem me despreza, quem me rejeita, quem faz mal para mim. É difícil, pastor, é difícil. Mas Jesus fez isso por nós. Eu era inimigo de Deus, condenado nos meus delitos e pecados. A única coisa que eu merecia era o inferno. Só que Ele não olhou nada disso. Pelo amor que Ele teve por mim e por cada um de nós, Ele foi até a morte e morte de cruz. E o Evangelho chegou até nós, as boas novas da salvação, para pessoas que não merecem. Ninguém merece. Ontem aconselhava uma pessoa e ele perguntava: será que eu estou sendo merecedor e Deus está ouvindo as minhas orações? Eu disse a ele: não, meu querido, nós não somos merecedores de nada. Ninguém nunca vai merecer ser ouvido por Deus. Mas se você estiver em Cristo, através do sangue dele na tua vida, Cristo agora te torna digno de ser ouvido por Deus. É Cristo, é para Cristo, é por Cristo. Tudo é para Ele, através dele. E Ele em nós constrange a nossa vida para que as coisas se mudem de lugar e eu saia da minha posição humana e egoísta e me transporte para a visão do meu irmão, da minha irmã. Como ele está vendo, como ele está sentindo, como ele está sofrendo. A partir dessa ótica, eu estou sendo empático. Eu estou me colocando no lugar como a palavra de Deus nos ordena a fazer. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2:3. A palavra de Deus me diz para eu não me achar maior do que o meu irmão. Também não é para você se desprezar e achar que você não é nada, porque nós fomos comprados por um alto preço. Só que eu não posso me colocar acima das pessoas e dizer, que eu sou maior, me considerar superior. Não considerem os outros superiores a si mesmos. Não considerar as outras pessoas superiores a si, e nem você superior às outras pessoas. Isso é comparação humana. Isso faz parte do mundo, da carnalidade. Nada por ambição egoísta ou por vaidade. A vaidade destrói. A vaidade é algo destrutivo na sociedade, porque mexeu com o meu ego, mexeu com o meu brio. Aí, para que eu não fique por baixo, eu tomo determinadas atitudes, e isso não é cristianismo. A coisa mais maravilhosa
é saber que Deus, quando colocou Cristo no nosso lugar, e antes mesmo disso, Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe o seu limite. Ele é empático. O maior exemplo de tudo, o próprio Deus é o nosso exemplo em tudo. Na pessoa do seu Filho Jesus, ficou muito claro isso aqui na terra. Salmo 103,14 fala que Ele conhece a nossa estrutura, que nós somos pó. Deus sabe e Deus trabalha na nossa vida para que a gente esteja na posição correta. A nossa posição correta é estar em Cristo. A posição que eu e você precisamos buscar não é a maior bênção financeira, não é ser a pessoa mais bem colocada socialmente, não é ter honra, não é ter glória. A nossa posição a ser almejada, a ser buscada é: estou em Cristo? Eu preciso estar em Cristo. E Deus sabe que eu sou incapaz, que você é incapaz, e por isso Ele enviou do seu Espírito Santo para habitar em nós, e através do poder do Espírito Santo habitando em nós, Ele nos torna capaz de estarmos em Cristo e viver como Cristo viveu. Eu não posso diminuir o padrão e dizer: mas não dá não, é assim mesmo. Nós somos pó, nós somos fracos e falhos e não conseguimos. Não! O Espírito Santo habita em nós e eu preciso almejar, eu preciso buscar estar em Cristo e crescer diariamente até alcançar a estatura de varão perfeito, como diz a palavra. E uma notícia que eu te dou: não vai chegar essa estatura enquanto o seu coração estiver batendo no peito, porque o nosso corpo é carnal, é falho. Mas nessa busca incessante de estar em Cristo, as minhas atitudes serem a que Cristo tomaria, as minhas palavras serem a que Cristo falaria, as minhas ações pelas pessoas serem as mesmas que Cristo faria, nessa busca, ainda que falhando, tropeçando, ainda que errando, ainda que lutando, ainda que pedindo perdão continuamente, não vai ser suficiente. Mas um dia esse corpo mortal vai morrer, diz a palavra do Senhor, e esse corpo corruptível vai se vestir da incorruptibilidade, e nós não seremos mais corrompidos e teremos a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo, num corpo transformado, onde habitaremos com Ele no céu da glória. Complicado, né? Nosso corpo corruptível só se revestirá da incorruptibilidade no dia em que ele for transformado, no dia que nós nos encontraremos com o Pai. O Senhor te conhece, amém? O Senhor sabe que você é pó, amém? Agora olha para a pessoa que está do seu lado. Não respira fundo não, senão você vai tossir do pó que você vai respirar. É pó. Quanto de empatia você tem tido pelo seu semelhante? É pó, cuidado, não respira muito não. Empatia, irmão. Olha para qualquer um. E às vezes quando a pessoa tem um cargo, uma posição, né? Um líder de célula, um diácono, um pastor. Quem não tem essa posição, olha com mais ainda exigência. Meu irmão, nós somos tudo pó. Todo mundo é pó. Deus conhece a nossa estrutura. Não está governando direito? Não está liderando direito? Ajuda. Se coloca no lugar. Olha do mesmo ângulo que a pessoa está olhando. Seja um levantador e não um derrubador. Seja um construtor. Não seja um demolidor. Ajuda. Ajuda seu líder. Ajuda seu cônjuge. O casamento, como a gente aprende lá no MMI,
Eu não sei se está na apostila ou se alguém um dia ministrou isso. Já faz um tempo que eu fiz, eu não lembro. Que o casamento traz à tona tudo que não presta na nossa vida. Está na apostila? Ah, então está na apostila. O casamento, ele traz à tona tudo de ruim que a gente tem. Porque a pessoa está do nosso lado todo dia vendo ali o que a gente é de verdade. Eu preciso ser empático com o meu cônjuge e me colocar no lugar dele e dela, para ajudá-lo a crescer. E não enfiar o dedo na cara. E não usar aqui, ó, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Não falar para o cônjuge para abater, para derrubar. Pensa bem antes de falar uma palavra para aquele que vai estar do seu lado até o fim da sua vida ou da vida dele. Pensa melhor. Que reflexo isso teria? Que reflexo isso vai ter naquela vida? Como ele vai receber aquilo? Será que não vai acabar matando ainda mais? E tem gente que até não separa, mas não suporta mais viver junto. Porque não há realmente uma vida em comum. Há dois adversários lutando dentro de casa. E não é para ser assim. É para se colocar no lugar um do outro. Um ajudar o outro. Um completar o outro onde ele falha. Tem um que tem um dom, tem outro que tem outro dom. Às vezes o dom de um se manifesta demais. E aí esse que tem esse dom oprime o outro que não tem dentro de casa. E todo dia bate naquela tecla, todo dia fala. E passa ano, e passa ano, e passa ano. Chega uma hora que a pessoa não aguenta mais. Porque não está havendo um coração empático. Não me coloco, não sinto como meu irmão vê, não sinto como meu irmão sente. E o primeiro irmão, a primeira irmã que você tem é o seu cônjuge. Ah, eu não sou casado. É o seu pai, a sua mãe, é os seus irmãos de sangue que moram na mesma casa. Os mais próximos são os que mais sofrem conosco, quando a gente não vê como o Senhor vê. Amém, querido? O maior exemplo para nós é o Senhor Jesus. E Marcos 6,34 diz: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui está uma chave da empatia. Jesus, ele viu a multidão e teve compaixão delas, porque estavam perdidas, como ovelhas sem pastor. E agora, a chave da compaixão, a chave da empatia é a atitude. Diante dessa visão, diante disso que eu percebi, o que eu vou fazer? Jesus ensinava-lhes muitas coisas. Ele passou a orientar aquela multidão para que eles pudessem entender como estar em Cristo, como resolver aquelas situações. Ele fez algo. Então a nossa missão não é apenas ver, abraçar, chorar junto e tapinha nas costas e ir embora. Eu preciso me mover e fazer algo para que aquilo aconteça. Para que algo aconteça, que mude naquela vida. Amém, querido? Porque a profecia bíblica de Mateus 24:10 diz que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, difíceis, em que os homens seriam egoístas e amantes de si mesmo. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Homens amantes de si mesmo, egoístas, que só pensam em si. Isso não tem lugar na igreja, amém? Isso não tem lugar na sua casa. Declare e fale profeticamente: egoísmo não tem lugar na minha casa, na minha vida. Não pode. Essa profecia não serve para nós, amém, queridos? Essa profecia abre os nossos olhos para mostrar algo que a gente tem que repugnar, que a gente tem que amaldiçoar, que a gente tem que sair de perto, que a gente tem que rejeitar, que é olhar só para mim, olhar para o ego, olhar para as minhas necessidades, olhar para aquilo que eu desejo, olhar para aquilo que me faz bem e esquecer do meu próximo.
Porque a Bíblia diz claramente em Atos 20:35, melhor coisa é dar do que receber. Você quer ser feliz realmente, você quer ser pleno realmente, você quer ser cheio da glória de Deus realmente, você quer ser realmente completo em tudo, doe-se. Faça algo pelas pessoas, se entregue, faça o que Jesus ensinou, que deixou a sua glória, se tornou como um de nós e veio aqui servir. Lavou os pés, andou por todo aquele Israel, pregou a mensagem da salvação, curou os enfermos, pôs a mão em gente podre, suja, cheia de pecados, e trouxe amor, e trouxe salvação, e trouxe cura. Melhor coisa é dar do que receber. A recompensa é imediata. Quando você faz algo por alguém, a recompensa é na hora. O Senhor já toca no seu coração e você já sente aquela alegria. É bom demais. E o outro lado, se você está agora na situação de receber, seja grato a Deus porque tem alguém sendo abençoado em te abençoar. Porque tem gente que também tem o outro extremo, né, pastor? Não aceita ser ajudado, né? Eu ouço às vezes as pessoas que estão numa situação às vezes difícil. Ela se sente tão mal, mas não está faltando comida. Ela está conseguindo se virar, porque ela está sendo ajudada. O corpo está levantando ela. Ela está ali que nem na Praça da Sé às 18 horas para pegar o metrô. Ela entra no metrô assim, ó, junto com todo mundo, não precisa nem fazer força. Ela está sendo ajudada. E tem gente que não suporta ser ajudado. Dá glória a Deus, irmão. Tem alguém te ajudando. Olha pelo lado, você está sendo um canal de bênção na vida de alguém. Aquela pessoa está sendo ajudada, está sendo recompensada. Nessa questão de ajuda, a mensagem hoje tem dois tópicos. Não é expositiva hoje, viu, pastor? Hoje é temática. A mensagem hoje é temática. A empatia é quando eu me coloco no lugar de alguém e faço algo por aquela pessoa, mas eu por mim mesmo não tenho essa capacidade, porque eu penso de forma humana. Mas se eu tenho a mente de Cristo, se eu estou em Cristo, eu e meu irmão juntos vamos ter a mesma visão e vamos conseguir fazer esse negócio dar certo, esse negócio chamado igreja funcionar. Então a empatia não estou falando da empatia que a psicologia ensina, que os cursos de coaching ensina, que a filosofia ensina. Eu estou falando da empatia que Cristo ensina. Você tem a mente de Cristo e se coloca agora no lugar da pessoa que estamos ambos em Cristo e vemos como Cristo vê. E agora nós somos um só. Todos temos o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, a mesma direção para seguir. É assim que o cristianismo funciona. Nesse meio termo, agora vem a segunda parte, que é eu saber como falar com o meu irmão, como eu falar com as pessoas, que é o famoso feedback, que é você dar o retorno. E a Bíblia fala sobre feedback, sobre dar retorno, fala. Olha só como as Escrituras se revelam a nós muitas vezes. 2 Coríntios 7, 12 e 16. Olha que palavra de feedback para essa igreja de Corinto. Geralmente quando fala de Corinto, o que você lembra? Igreja carnal ou espiritual? O que você lembra geralmente? Me ajuda aí. Mais carne do que espírito, não parece? Um monte de briga, né? Enteado, tendo relação sexual com a madrasta. Ceia do Senhor que um comia, outro passava fome. Críticas e mais críticas. Divórcios. Coisas terríveis. É mais isso que a gente ouve, né? Mas olha na segunda carta, o que ele escreve? Por isso tudo fomos revigorados, o apóstolo Paulo falando. Além de encorajados,
ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. A igreja de Corinto alegrou a Tito. E Paulo estava muito revigorado, alegre com isso. Ele falou: eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Um feedback para a igreja de Corinto. Uma igreja que não decepcionou a Paulo. Tá certo que essa é a segunda carta. A primeira carta ele desce a lenha sem dó. E ele fala na segunda carta que as palavras da primeira carta foram muito duras realmente, mas que ele estava alegre porque elas surtiram um grande efeito. Então o feedback tem dois lados: o dar e o receber. Ele trouxe para eles todas as questões, as dificuldades que eles passavam, que eles exerciam, e eles receberam aquilo e fizeram algo com aquilo. E isso trouxe orgulho para o apóstolo, dizendo: eu disse para Tito que eu estava orgulhoso de vocês e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. Um belo feedback, né? E a afeição dele por vocês fica maior ainda quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-um com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Nossa, se eu recebesse uma carta dessa aqui do meu pastor, eu girava no manto uns 15 dias. Que belo feedback. Que gostoso. Olha, eu bati em vocês. Eu corrigi forte. Mas não foi para a morte, foi para a vida. E olha, hoje eu posso dizer que eu tenho plena confiança em vocês. Eu me alegro, porque Tito chegou aí e aquela igreja avarenta, que não queria me dar comida, eu tive que despojar outras igrejas, porque vocês achavam que eu não podia, o apóstolo Paulo falando, comer de graça. Apesar de estar pregando o evangelho, eu tinha que trabalhar, porque eu não podia comer de graça. Mas olha que mudança, vocês alegraram o espírito de Tito. Ele recebeu refrigério. Sabe o que ele recebeu? Recebeu comida, recebeu casa, recebeu hospedagem, recebeu uma boa recepção, ainda recebeu umas ofertas e levou lá para as outras igrejas necessitadas. Que bela mudança. Então olha só, primeiro foi um feedback corretivo na primeira carta aos Coríntios. Muita correção. Então você vê uma carta cheia de correção. Mas também tem lá, fala que eles têm os dons do Espírito, fala que eles são cheios e tal, e outras coisas. Mas muita correção. Já na segunda carta, o feedback é um feedback, como que é mesmo? Feedback positivo, isso. Tem o corretivo e o positivo, dizendo o que eles fizeram foi muito bom, foi muito importante. Então temos que buscar também, irmãos, achar. E aí, papais e mamães, tem que achar o que o seu filho faz certo, para que ele continue reproduzindo aquilo. Porque às vezes a gente só corrige, né? Só fala o que errou, só bate. E aquilo que foi feito certo, a gente tem muita dificuldade, parece, de falar, de dizer: olha, meu filho, foi uma bênção isso que você fez, muito obrigado. Esse 9 que você tirou nessa matéria, não fala só do 2 que ele tirou da outra matéria. Ele tirou 9 naquela matéria, né? Ah não, mas você tirou 2 nessa matéria. Matemática tirou 2 e português tirou 9. Eu sou de humanas, mamãe. Tirou 10 de matemática e 3 em redação. Eu sou de exatas, mamãe. Vai ser assim. Vai passar de ano, vai chegar lá. E de repente vai ser um grande escritor. Vai vender 50 milhões de exemplares de livro, mas não vai saber fazer o teorema de Pitágoras. Então, feedback tem que ser completo. O problema é o feedback insignificante
Ah, legal. Valeu, hein? Beleza? Muito bom. Obrigado. Coisas assim muito sutis. O insignificante não gera nada. O feedback de Paulo foi insignificante? Olha só, hein? Eu confio em vocês. A afeição de vocês por ele fica maior quando eu lembro que vocês foram obedientes, recebendo a Tito com temor e tremor. Olha, eu estou orgulhoso de vocês. Isso são palavras muito positivas, um feedback bem consistente. E tem um feedback ofensivo, que eu também não devo usar, porque ele não produz nada. O feedback é ofensivo, você corrige algo, mas de forma ofensiva. É uma bronca, é exaltando os defeitos daquela atitude. E é um grande pecado, meus queridos, você olhar para um erro e exaltar um defeito. Aponte o erro. Houve um erro, precisa corrigir o curso, porque está errado aquilo. Mas quando você diz que a pessoa é alguma coisa e por isso aquilo aconteceu, você está ofendendo, você está abatendo, destruindo. Mas quando eu corrijo o erro é para ser corrigido. A pessoa, ela não é aquilo, ela não é o erro, ela cometeu um erro, amém? Esse é o feedback ofensivo. Não gera nada, muito pelo contrário, não gera tristeza, abatimento, desânimo, desmotivação. Quanta gente desmotiva, a pessoa está lutando para fazer o certo, fez 10 coisas certas, mas tiveram 2 ali que ela errou, as 2 vão aparecer, e o pior, ainda vão aparecer de forma ofensiva, que vai ser batido naquela tecla de uma forma muito horrível e gritante. E será que Deus dá feedback, irmãos? O que vocês acham? Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Dá um exemplo de feedback aí na Bíblia. Dá um nome aí. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Um nome que Deus deu feedback. Quem lembra de... Fala. Só o nome, não precisa contar a história. Só fala o nome. Irmã Irenilda. Não ouvi. Josué? Sim. Josué. Jó está aqui. Josué não tinha colocado não, bem lembrado. Deus sempre levantava o ânimo de Josué. Jó está aqui. Viste meu servo Jó? Não há na terra homem como ele. Reto, como é que é? Íntegro, reto, temente, desvia-se do mal. 4 características, né? Íntegro e reto, mais ou menos a mesma. Temente, desvia-se do mal. Deus deu um feedback para Jó, logo para o astuto de Satanás. Foi falar para Satanás: viste meu servo Jó. Então Deus dá feedback. Mais um, quem lembra de mais um aí? Tem bastante, hein? Quem? Jesus? Ah, sim, aí você foi forte, hein? Deus para Jesus: tu és meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Glória a Deus. Quem levantou a mão aí? Jeremias. O que ele falou para Jeremias, você lembra? Isso. Não podia casar. Isso, que ele era porta de ferro, muro de bronze. Virão contra ti, mas não vão te derrotar, Jeremias. E você lê Jeremias, você não vê nada disso, né? Você vê ele muito abatido, muito choroso, pedindo a Deus até para desistir. Mas é por isso que Deus escolheu ele, porque ele confiava em Deus, ele realmente não desistiu. Eu não sei se eu teria a mesma perseverança desse profeta. Então olha que importância o feedback. Aparentemente as pessoas falavam o que de Jeremias? É fraco, palavra fraca. Não, mas Deus falou: você é forte, Jeremias, é você que eu escolhi. Então vai, para a gente ganhar tempo. Lembra de Gideão? O que Deus falou para Gideão? Varão valoroso. Gideão, você é um varão valoroso, você é um homem de valor.
E Gideão estava escondido lá com medo dos midianitas. Talvez se nós aqui na nossa visão carnal fôssemos dar um feedback para Gideão, falar: ô covarde, sai daí, tu está escondido dos midianitas, tu tem que ter fé, homem, sai daí. Não, mas Deus chega através do anjo e fala: varão valoroso. Aí ele ainda fala: mas como que eu sou varão valoroso se nossos inimigos estão destruindo a gente e tal. Aí mais uma vez, vai nessa tua força que Deus é contigo, né? Olha o outro aqui, ó, que Deus dá feedback. Pedro. Aí o duro é que já anulou, né? Foi o positivo e negativo ao mesmo tempo. Tem que ter o negativo também. No positivo: quem os homens dizem que eu sou? Ninguém acertou. E Pedro falou: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aí Pedro recebeu um belo feedback positivo, que foi o Espírito Santo, o Deus Pai, que revelou para ele que Jesus era o Cristo. Em seguida, aí o feedback positivo, você toma cuidado para você não inflar, não se encher e dar lugar ao diabo. E o diabo entra. Se der lugar, o diabo entra. E em seguida Jesus fala: eu vou morrer, eu sou o Cristo. Eu vou morrer, vou para a cruz, os ímpios vão me pegar e vão me levar cativo e eu vou ser morto. Aí entra Satanás em Pedro e Pedro abraça Jesus. Não sei se ele abraça, mas ele fala: longe de ti, mestre, que façam isso. Você não vai para a cruz, não. Aí Jesus já dá o feedback negativo ali e diz para Pedro, para Satanás em Pedro: para trás de mim, Satanás, que não entendes as coisas de Deus, mas somente as que são dos homens. Deu um feedback ali para Pedro mandar o capiroto sair, porque ele deu lugar. Olha só, a viúva pobre, lembra dela? Jesus deu ali um feedback positivo. Com as 2 moedinhas, ela deu mais do que todos os outros que davam todas as suas riquezas ali que sobravam. Porque ela deu da sua pobreza, ela fez algo nobre, ela tirou algo sacrificante para ela e deu para Deus. E Deus registra isso na palavra dele. Olha só, o pastor Mer pregou sobre o centurião que foi elogiado por Jesus. Nunca vi tanta fé nem em Israel. Porque aquele homem disse: não, Senhor, não precisa nem entrar na minha casa, basta uma palavra de ordem, que eu entendo de autoridade, e o meu servo será curado. E Jesus ficou maravilhado e trouxe um feedback imediato. Ele não tinha dificuldade de dar feedback, ele sempre dava retornos positivos e negativos, porque isso é a base da nossa comunicação para edificação do corpo. Eu preciso, se eu quero tocar um instrumento, eu preciso ensinar o ritmo para minha mão, um violão direita, os acordes para minha mão esquerda. Eu preciso treinar os meus membros, e nós nos treinamos, e quando o membro erra, a gente vai lá e corrige e tenta de novo. Nós somos o corpo de Cristo, e nós nos ajudamos ao ensinar um ao outro a fazer o caminho certo. Isso é corpo, irmãos. É você ajudar o teu irmão a corrigir os seus erros, sem você ser o dono da verdade, o sabichão, aquele que sempre tem a última palavra, porque isso também é insuportável. Sabe aquela pessoa que está sempre certa? Ela sempre quer corrigir todo mundo. Quem foi que me estabeleceu como juiz? Não, cuidado também para você não se tornar o novo cargo da igreja, o rei do feedback, né? Tudo que eu vejo eu vou lá: não, tá errado. Não é disso que eu estou falando, amém? Vocês estão entendendo, né? Que bom, uma igreja inteligente. Aleluia. Pois não, pastor? Tem o quê? Tá aqui, a Madalena. Isso aqui fala: o que ela fez será contado no mundo todo. Aquela atitude lá de Mateus 26:13. Maria Madalena foi elogiada porque derramou um perfume caro aos pés de Jesus e foi criticada por Judas, o ladrão, traidor. Foi criticada por ele e foi elogiada por Jesus.
falou que a atitude dela seria contada no mundo todo. Amém, queridos? Então, a gente já está avançando para o fim. Exatamente, irmã de Lázaro e de Marta. É a Maria, irmã de Lázaro, está certo. A outra é que saiu os 7 espíritos. A outra é que saiu, a Madalena é que saiu os demônios lá, né? Isso. Davi, qual foi o elogio? Aleluia. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Glória a Deus. Então, amados, olha, Deus não tem dificuldade de dar feedback. Então, se eu e você buscarmos a mente de Cristo, nós não vamos ter dificuldade de dar feedback conforme os padrões de Deus. Você vai se colocar no lugar do seu irmão, com a mente de Cristo. Nós vamos ser um só corpo, e nós vamos ajudar os membros desse corpo, não para maltratá-lo, não para pagar o mal com o mal, mas para recuperar as falhas que existem entre nós. Está muito difícil de entender isso? Está claro isso? Eu não sei às vezes ser claro. Me ajuda aí, está claro? O corpo de Cristo não pode se maltratar. Eu maltrato o corpo de Cristo quando eu não me coloco no lugar daquele membro que está sofrendo algum problema. A mente de Cristo me faz pensar diferente, me faz sentir diferente, me faz ver diferente, e a partir disso eu tenho atitudes de edificação do corpo de Cristo na terra. Amém, querido? Tem vários retornos negativos também para os escribas e fariseus. Leia a palavra do Senhor. E, por fim, não busque ser elogiado. A palavra de Deus diz: o homem é louvado segundo a sua sabedoria. Então, nós recebemos louvores quando fazemos coisas sábias. Porém, isso Provérbios 12:8. Porém, Provérbios 27:2 fala que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios. Não busque se autopromover, se autoelogiar. Deixa que os outros falem de você. Amém? E quando falar, receba. Amém? Não tem problema não. Transfira a glória para o Senhor e repita aquilo que foi dito a você, que você fez bem. Faz de novo, porque está dando certo. Foi bom. João 8,50, Jesus fala: não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue. Então, nem Jesus buscou a sua própria glória, apesar de poder buscar. O que ele fez foi glorioso, ele era Deus na terra, mas ele não buscou a sua própria glória e foi muito exaltado. Vamos lá, vamos avançar. Tem um livro que está na nossa biblioteca, que em breve vai começar. Está vendo aí, Denise? Em nome de Jesus. Preciso saber se estou indo bem. Eu pus lá. É um livro secular, mas é muito bom. Muito interessante. Dar feedback é um desafio, pois precisamos entender as outras pessoas e a maneira como elas reagem para aprimorar nossa capacidade de dar retorno e ser capaz de fazer uma leitura das outras pessoas. Não é uma habilidade inata, mas algo que precisamos desenvolver. Ninguém nasce sabendo dar feedback, é algo que a gente desenvolve. Então preste atenção, corrija onde você tem errado, verifique o fruto dos seus feedbacks, para ver se você está levantando ou se você está derrubando. Como a pessoa fica depois daqueles feedbacks. Uma vez a Luciana me deu um feedback que quase me matou. Só que surtiu um fruto maravilhoso. Porque eu entendi uma porção de coisa errada que eu estava fazendo. E eu tomei uma posição de mudança naquilo. E foi muito bom o feedback. Foi corretivo e não foi ofensivo. Foi bem duro. Quem conhece a docinha sabe que é de limão. O doce. Foi corretivo, mas foi abençoado. E estou lutando até hoje. Está escrito tudo que ela falou. Nem dormi aquela noite, escrevi tudo. Não posso esquecer. E eu leio sempre, eu volto naquilo ali para ver onde é que estão os problemas ainda. Então, dar feedback é um desafio. O que eu tenho que fazer é treinar isso no dia a dia. Pode treinar comigo, vem, pode me dar feedback. Não tem problema não.
Eu quero aprender com vocês. E cada um aprenda com o outro também. Amém, querido? Então, dar feedback é um desafio. Está no livro lá. Preciso saber se eu estou indo bem, do Richard Williams. Vamos lá, para o fim. Conclusão. Hebreus 12, 14. Vamos ler? Abre aí, por enquanto eu bebo água aqui. Exortação. Verdade, pastor. Exortação eu levanto o ânimo, e a admoestação eu corrijo uma falha, né? Boa, bem lembrado, pastor. A Bíblia chama isso de exortação e admoestação. Hebreus 2, 14. Só para a gente finalizar e entender a nossa posição em Cristo e o que Cristo fez para que isso se torne fato. Quem achou diz amém. Amém. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, aqui está falando de Jesus, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse, olha aí, se colocando no lugar, semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação. O que é propiciação? É desviar a ira de Deus, se colocando no lugar do condenado ali, fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus 2, do 14 ao 18. Esse texto mostra que Jesus se coloca na condição humana, e ele é totalmente capaz de interceder por nós. Ele sabe exatamente o que você passa, o que você sente. Jesus é totalmente empático conosco, ele é totalmente compreensivo, e ele faz de tudo para que a gente consiga ter a mente dele e executar as obras dele, fazer aquilo que ele faria. Então ele trabalha em nós, ele intercede por nós junto ao Pai, através da pessoa do Espírito Santo, leva as nossas dificuldades e o Senhor trabalha em nós. Aqui fala que ele é capaz, na versão Almeida diz que ele é poderoso para socorrer aqueles que estão passando por dificuldades e por tentações. Então Cristo é o maior exemplo de alguém que se coloca no nosso lugar. Ele morre a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Isso é o maior exemplo de se colocar no lugar de alguém. Amém, corpo de Cristo? Amém. Se coloque no lugar do seu irmão, da sua irmã, do seu cônjuge, do seu pai, do seu filho. Se coloque. Dê respostas às coisas boas de forma positiva. Dê respostas às coisas ruins de forma corretiva e abençoadora. E não seja o juiz e o autoritário máximo de todas as coisas. Faça tudo na base do amor. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Talvez seja um momento de reflexão, como sempre é importante, eu e você refletirmos o fruto da nossa vida. Como você e eu temos exercitado a nossa membresia, ser membro de um corpo. Como eu e você temos exercitado a mensagem-chave do Evangelho, que é Cristo na nossa vida, Cristo em nós, esperança da glória. Como nós temos exercitado essa ferramenta que Deus só deu aos homens, nenhum animal tem essa ferramenta, que é a comunicação. Como tem sido a nossa comunicação nos feedbacks, como tem sido o nosso lar.
Nossos filhos têm crescido seguros ou inseguros. Nosso cônjuge faz as coisas por medo ou por prazer. Você trabalha na obra do Senhor por quê? Tenha a mente de Cristo. Seja renovada a sua mente pela palavra do Senhor. Enxergue as coisas da ótica de Cristo. Se coloque no lugar do seu irmão. E nós juntos, com a mente de Cristo, nós vamos fazer essa igreja dar certo. Nós vamos transformar a nossa sociedade. Eu não estou preocupado de ser uma igreja de 50, 100 mil membros, porque só 12 mudaram a humanidade. Hoje nós somos ministrados com os rios. Se o louvor de Deus, o rio de Deus fluir de nós, aonde nós estivermos, nós vamos levar a vida. Leve esse princípio lá para o teu trabalho. Leve esse princípio lá para a faculdade, para a escola. Leve esse princípio para as reuniões de família, de parentes. Leve esse princípio para os seus colegas, para os seus amigos. Leve esse princípio para fora dessas quatro paredes, porque o rio de Deus flui do templo para fora. Vamos consertar tudo aqui dentro, igreja, mas vamos levar para fora. Em nome de Jesus. Que o Senhor te ajude. Eu declaro aqui que essa é uma igreja que nos dá alegria em pastorear. Eu declaro aqui que há vidas preciosas aqui, muitas no processo ainda de transformação, mas nos dá orgulho de vocês, assim como Paulo tinha orgulho de Corinto. Nós temos orgulho da dedicação de cada um. Em nome de Jesus, que a mente de Cristo seja formada em cada um de nós e nós sejamos transformadores de uma sociedade corrompida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Aplaude o Senhor. Glórias ao Senhor.